Helena Rodrigues respirou fundo antes de tocar a campainha de ferro preto. Era seu primeiro dia de trabalho na mansão da família Vasconcelos, situada no alto do Jardim Europa. A casa parecia saída de uma revista de arquitetura, muros altos cobertos por trepadeiras, janelas amplas cercadas por molduras francesas e um jardim tão perfeito que parecia supervisionado por escultores, não jardineiros. Para Helena, acostumada à simplicidade da periferia de Jundiaí, aquele lugar parecia outro planeta. Mas ela não podia se intimidar, precisava desesperadamente daquele emprego para custear os remédios do pai, que perderá a força das pernas após um acidente de moto. Quando a porta finalmente abriu, quem surgiu foi Amália, a governanta da casa. Seu olhar frio, calculado e sem vestígios de sorriso percorreu Helena de cima a baixo. Não se atrase, foi a primeira coisa que disse. E siga as regras à risca. Aqui valorizamos disciplina. Sem esperar resposta, Amália virou e fez sinal para que Helena entrasse. Enquanto caminhavam pelo corredor principal, a governanta explicou rapidamente as instruções: limpar o salão do térreo, organizar a cozinha após o café da manhã e, sobretudo, não entrar na ala leste, onde ficavam os quartos reservados da família. Não importa o que você ouça, acrescentou Amália, encarando-a por cima dos óculos finos, não se aproxime daquela área. Helena engoliu em seco e assentiu. Horas depois, já com o uniforme devidamente ajustado, ela começou suas tarefas. A casa parecia um museu vivo, tapetes turcos estendidos com perfeição, portas com relevos dourados, quadros enormes de artistas que ela só conhecia por ouvir falar. Tudo ali era silencioso, impecável, quase sagrado. E, ao mesmo tempo, assustador. No entanto, conforme o relógio se aproximava das 10 da manhã, Helena ouviu algo que não esperava, um som baixo, trêmulo, que parecia um choro infantil vindo da ala leste. Ela parou de imediato. A governanta tinha sido clara. Claríssima. Mas aquele choro era diferente. Era um choro de desespero contido, de medo, de solidão. E Helena sempre teve uma fraqueza incurável, ela não conseguia ignorar quando alguém sofria. Sem perceber, seus pés já tinham mudado de direção. Quando chegou perto da entrada proibida, percebeu que a porta de um dos quartos estava entreaberta. O choro vinha dali. Curiosa e preocupada, Helena empurrou a porta lentamente. O quarto era grande, com paredes azul acinzentadas, uma cama enorme e brinquedos espalhados de maneira organizada demais, como se não fossem usados. E sentado no chão, abraçando um boneco de pano e chorando baixinho, estava um garotinho de 3 ou 4 anos. Ele levantou a cabeça assim que ouviu o rangido da porta. Dois olhos enormes, escuros e cheios de lágrimas a encararam com desconfiança. Ei, você está bem? Helena sussurrou, entrando devagar. O menino recuou um pouco, apertando o boneco contra o peito. Desculpa, eu não quero assustar você. Só quero ajudar. O choro diminuiu um pouco. Não cessou, mas mudou. Agora, parecia um pedido silencioso de socorro. Helena então sentou no chão, deixando uma boa distância entre eles. Meu nome é Helena. Qual é o seu? Por alguns segundos, silêncio. Então, num fio de voz, ele respondeu, Arthur. A voz dele saiu entrecortada, frágil, como se falar doesse. É um nome lindo, ela disse, sorrindo. Posso ficar aqui um pouquinho? Arthur não respondeu com palavras, mas deu um leve aceno afirmativo. Aquele simples gesto fez o coração de Helena derreter. Ela começou a cantarolar baixinho uma canção que sua avó cantava quando ela era pequena. Uma melodia suave, quase antiga, que parecia envolver o quarto numa paz que ele não conhecia havia muito tempo. Arthur relaxou aos poucos, depois se aproximou, colo encostado no braço de Helena, depois na barriga, até finalmente se deitar no colo dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. E adormeceu em minutos. Helena ainda acariciava o cabelo macio do menino quando percebeu uma sombra alta na porta. A figura masculina a observava em silêncio. Era um homem alto, imponente, com expressão cansada e olhar duro, mas naquele momento, algo naquele olhar se desfazia. Quem é você? Ele perguntou, a voz grave, mas baixa para não acordar o menino. Sou a nova funcionária. Helena Rodrigues. Eu só ouvi choro, e você conseguiu fazê-lo dormir, ele murmurou, incrédulo. Helena piscou algumas vezes, sem saber o que responder. O homem entrou, ajoelhou-se ao lado deles e olhou para o filho como se estivesse vendo um milagre. Ele não dorme sem crises há meses, continuou. Nem as terapeutas especializadas, nem as babás treinadas conseguiram acalmá-lo. E eu, só cantei, Helena disse, quase pedindo desculpas. Às vezes as crianças só estão pedindo presença. O homem ficou em silêncio por longos segundos.
Quando olhou para Helena novamente, seus olhos estavam diferentes, menos duros, mais humanos. Eu sou Augusto Vasconcelos, ele disse. O pai do Arthur. Helena ficou rígida. Tantas pessoas na cidade conheciam aquele nome. Empreendedor milionário, dono de uma rede de hospitais particulares, frequentemente visto como arrogante, distante, inacessível. Mas diante dela, ele parecia apenas um pai desesperado tentando alcançar o próprio filho. Depois que Arthur foi colocado na cama, Helena saiu do quarto já esperando ser demitida pela governanta ou pelo próprio Augusto. Mas, para sua surpresa, o empresário a chamou até o escritório dele. Sente-se, Helena, disse ele, indicando uma poltrona. Ela obedeceu nervosa. Preciso ser direto, começou Augusto. Você aceita trabalhar exclusivamente com Arthur? Como cuidadora dele? Helena arregalou os olhos. Mas eu só sou faxineira. Nunca fiz curso de cuidadora, e, não me importa o diploma, ele interrompeu. Me importa o que meu filho sentiu hoje. Você o acalmou. Você conseguiu o que ninguém conseguiu desde que. Ele parou. O silêncio ficou pesado. Desde que minha esposa morreu, completou, com dificuldade. Helena entendeu tudo. O luto. A dor. O isolamento. O medo travado na garganta daquele menino. Helena, eu pago o que for preciso, insistiu Augusto. Fique com ele. Ele precisa de você. E, no fundo, Augusto também. Nos dias seguintes, a transformação foi quase absurda. Arthur começou a rir. Começou a falar frases completas. Começou a pedir para brincar, para sair no jardim, para acompanhar Helena enquanto ela lavava a louça, às vezes até inventando histórias sobre bolhas de sabão que viravam dragões. E Augusto? Augusto começou a voltar mais cedo para casa. Primeiro, porque queria ver o filho melhorar. Depois, porque queria ver Helena. A simplicidade dela o desconcertava. Ela ria do próprio jeito estabanado, contava histórias dos irmãos, falava dos desafios de cuidar do pai, improvisava brinquedos com coisas da casa, e tinha uma capacidade incrível de transformar qualquer momento simples em algo memorável. Augusto passou a jantar com eles todas as noites. Arthur se sentava no colo de Helena sempre que podia, e Augusto observava a cena com um brilho nos olhos que não lembrava sentir há muitos anos. Uma noite, depois de colocar Arthur para dormir, Helena foi até a varanda para respirar o ar fresco. Augusto apareceu logo depois. Obrigado, ele disse, olhando para o céu. Por quê? Helena perguntou, surpresa. Por devolver meu filho para mim. E, por devolver um pedaço de mim também. Quando ele olhou nos olhos dela, Helena sentiu as pernas tremerem. E, pela primeira vez em muito tempo, Augusto sorriu como alguém que reencontra o sol depois de anos de tempestade. Não demorou para que o carinho virasse afeto, e o afeto virasse amor, um amor que crescia no ritmo exato das risadas de Arthur. Meses depois, no aniversário de 4 anos do menino, Augusto ajoelhou-se diante de Helena no deck da piscina, com luzes coloridas refletindo na água. Helena, você aceitaria ser parte da nossa família? Arthur correu para abraçar os dois ao mesmo tempo, gritando, ela já é minha. Helena chorou antes mesmo de responder. E disse sim. 2 anos depois, a família Vasconcelos Rodrigues era completamente diferente. A mansão já não parecia um museu, era cheia de vida, de cheiros de bolo, de desenhos colados na geladeira, de brinquedos espalhados pelos corredores. Augusto aprendeu a ser pai, aprendeu a ser humano de novo. Helena descobriu que merecia amor, carinho e respeito. E Arthur? Arthur cresceu cercado por tudo aquilo que o dinheiro nunca conseguiu comprar: presença, abraço, colo e afeto verdadeiro. Porque, no fim, os maiores milagres da vida acontecem quando alguém tem coragem de se importar de verdade. E Helena teve. Desde o primeiro choro que ela não conseguiu ignorar.